Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um dia de estudos do livro Transição Planetária. Nós já estamos no capítulo 14, um pouco mais da metade do livro. Primeiro, eu gostaria de dar uma satisfação para vocês. A nossa meta realmente era gravar um vídeo por semana, mas por situações diversas nós só estamos conseguindo publicar um vídeo a cada 2 semanas. Se o tempo dá, a gente em uma semana publica 2, mas é só para dar uma satisfação para vocês. E também chegou o inverno, né? E nós sofremos de alergia respiratória. Então, algumas semanas nós ficamos com a saúde um pouco prejudicada, mas estamos de volta, firmes e fortes, cumprindo o nosso papel aqui na divulgação da doutrina espírita através das obras romanceadas pelos espíritos e trazidas, no caso essa, por Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Hoje o capítulo está bastante interessante, né? A palestra do Dr. Artêmio nos falando sobre os espíritos que reencarnarão na Terra, que virão do planeta Alcione, né, que está na constelação das Pleiades. Isso tudo é muito interessante, nós sabermos que desde a década de 80, de 1980, vários espíritos de outras esferas espirituais já habitam o nosso globo para o progresso da humanidade. Então isso nos traz bastante esperança e nos motiva a nos tornarmos criaturas cada vez melhores, pautados na doutrina espírita, tendo sempre Jesus como nosso modelo e guia. E, como sempre, antes de nós iniciarmos mais um dia de estudo, mais um capítulo, nós vamos fazer uma reflexão em torno do livro de Icleia e Dona Brunilde do Espírito Santo, Liberta-te, alma irmã, porque ela diz para nós que a prece mais agradável a Deus é a do trabalho constante para o bem de todos, porque nele o seu nome é honrado e louvado, honrado por se identificar a alma com o labor divino, incessante em toda a criação, louvado porque nada se realiza sem os recursos que provém de Deus. E é isso que nós veremos no capítulo de hoje. Deus permite dar oportunidade a seus filhos que estão mais evoluídos de auxiliarem aqueles que ainda derrapam nos erros, como somos nós aqui do planeta Terra. E nesse capítulo, Diretrizes para o Futuro, Manuel Filomeno fala que depois daquela palestra do Dr. Artêmio, em seguida a prece de Francisco de Assis, todos estavam naquele auditório ainda em êxtase, né, ante as palavras do mentor, e depois a prece de Francisco de Assis. E eles, naquele êxtase, aquela coisa boa, eles não queriam que fosse quebrada aquela vibração de amor que transcendia aquele auditório da Colônia Redenção. E eles entraram numa fila, né, para cumprimentar o doutor Artêmio e, por consequência, Francisco de Assis também. Então, eles falam desse momento importante. E quando chegou a vez deles na fila, Filomeno fala que um amigo chamado Lopes Neto disse ao Dr. Artêmio que Filomeno e Ivon estariam mais próximos do Dr. Artêmio, ou seja, eles fariam também parte da excursão liderada por Dr. Artêmio. E o Dr. Artêmio ficou muito feliz com aquela informação que eles tiveram naquele momento. Aí a gente pensa, né, como os espíritos trabalham em prol da evolução da humanidade e quantas vezes nós perdemos a oportunidade de fazer coisas boas
porque ainda estamos envolvidos, né, nas teias do orgulho, do egoísmo. Então a gente tem que parar um pouco e raciocinar em torno de todos esses ensinamentos que são trazidos pela espiritualidade para que nós vençamos essas imperfeições que ainda estão em nós, para quando nós chegarmos no plano espiritual, que nós tenhamos também essa oportunidade, como Filomeno teve, de estar com Francisco de Assis e com todos esses trabalhadores que trabalham em prol uns dos outros, porque já conseguem se enxergar como irmãos, né? É a fraternidade universal. Quando Jesus falava para nós: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ora, somos todos irmãos. Então, Filomeno fala que o Dr. Artêmio ficaria na colônia Redenção e de lá ele dirigiria todos os grupos de trabalho. E cada grupo de trabalho teria um responsável. Aí Filomeno falou que quando chegou a vez dele de ficar próximo a Francisco de Assis, ele ficou até sem palavras. Ele ficou trêmulo e só soube dizer um Deus te abençoe, porque a emoção, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu fiquei pensando, imagine se fosse comigo, chegando perto de Francisco de Assis, qual seria a minha reação? A gente fica pensando, né? Dizem que quando a gente fica perto de espíritos mais evoluídos aqui na Terra, muita gente fala que quando estava próximo de Francisco Cândido Xavier, era uma sensação tão boa, se sentia cheiro de rosas e tudo mais. Imaginem perto de Francisco de Assis. Então, Filomeno fala que depois das despedidas, cada um foi para o seu setor indicado, onde os grupamentos de trabalho iriam se reunir. E Filomeno fala o seguinte, abre aspas, a nossa equipe estava constituída por 20 espíritos dedicados ao trabalho de desobsessão e de esclarecimentos espirituais. Vamos nos recordar que Manuel Filomeno, quando estava reencarnado aqui entre nós, ele vivia no estado da Bahia, e o trabalho dele na casa espírita era exatamente esse, de desobsessão. E nesse grupo deles de trabalho, eles fariam também esclarecimentos espirituais e também atuariam no departamento de reencarnações. Então, já haviam sido preparados o empreendimento para aquele labor e havia adestrado os mecanismos próprios para os labores de fecundação e concepção. Então, nós vemos aqui que todos estavam emocionados por aquele momento onde individualidades vindos de outra constelação reencarnariam a partir daquele ano de 2005 através da fecundação, ou seja, da fertilização in vitro. Mais para frente a gente vai entender isso melhor. Até no próximo capítulo nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. E de antemão eu vou deixar aqui nas inscrições uma entrevista de Divaldo Franco falando exatamente sobre esses... numa entrevista ele fala sobre o capítulo 14 e seguintes, que fala sobre essas individualidades que vêm do planeta Alcione reencarnando através da fertilização e o porquê disso. Nós vamos comentar um pouco mais aqui hoje. Então, Filomeno fala que todos da equipe se encontravam emocionados e desejosos de servir com extremo devotamento àquela oportunidade de servir no bem. E o Dr. Artêmio estava assessorado por diversos instrutores que o representariam em cada equipe e supervisionariam os servidores, né, os trabalhadores.
e foi apresentado a Filomeno e Yvon o irmão Silvio Santana, que seria o chefe daquela equipe, um dedicado membro das equipes do Departamento de Reencarnações. E na Terra ele foi médico obstetra e geneticista devotado. Então a gente vê aqui que se a individualidade na Terra já labora para o bem, né, na causa do bem, independente, gente, de religião. É um servidor de Deus, ele está em contato com o divino, faz lá, utiliza da melhor forma possível os seus talentos. Quando ele desperta na erraticidade, ele é convocado para o trabalho no bem. Isso traz assim, nos enche de perseverança em continuar o nosso trabalho no bem. Porque dessa forma, quando chegar a nossa hora de despertar no plano espiritual, quem sabe a gente continua o nosso trabalho. E essa é a mensagem que eu gostaria de passar para cada um de vocês. Perseverar no bem, continuar fazendo da melhor forma a sua tarefa no bem, não importa o que ela seja, se é na parte da medicina, se é na parte da educação, se é na parte da alimentação, na limpeza, no que for. Todos nós, de alguma forma, somos intermediários divinos. Por isso que Deus ofertou para cada um de nós os talentos, para que nós desenvolvamos da melhor forma. E daí, quando chegar a nossa hora de retorno, nós continuarmos trabalhando esse talento conforme esses irmãos que nós estamos vendo aqui na narrativa de Manuel Filomeno. E aqui ele fala do nosso irmão Silvio Santana, que foi um estudioso na reprodução humana. Então, essas individualidades estão sendo aproveitadas para esse trabalho de reencarnação de individualidades que virão de outros planetas. São individualidades moralmente superiores a nós e virão com essa missão de alavancar a evolução do planeta Terra. Olha que bacana, olha que maravilhoso isso. Então, desde o ano de 2005, Manuel Filomeno de Miranda nos informa que maciçamente espíritos estão reencarnando com suas potencialidades intelectuais e morais mais avançadas do que nós. Nessa entrevista de Divaldo Franco, ele nos diz que os corpos, né, desses reencarnantes são iguais aos nossos, só que eles já vêm com aptidões diferentes. E no futuro, as nossas necessidades serão diferentes também. É a evolução. Tudo isso faz parte da evolução. Interessante como no início desse livro nós vimos a destruição e agora nós estamos observando a renovação através das reencarnações para alavancar, para catalisar essa transformação tão necessária. E vejam, passaram-se 16 anos desta narrativa e tudo isso que no discurso final, já estou me antecipando aqui para vocês, Artêmio fala para aqueles reencarnantes, é o que nós estamos observando agora. Essas convulsões sociais, essas batalhas como se fosse do bem contra o mal, e é do bem contra o mal. No livro Perturbações Espirituais, também de Manuel Filomeno de Miranda, que faz parte dessa trilogia, conforme nós já apresentamos para vocês na introdução desse livro, os espíritos nos dizem que o movimento espírita vem sofrendo ataques contínuos, até se infiltram no movimento para trazerem brigas, para que os espíritas se segmentem,
se desvirtuem. Mas se nós tivermos sempre Jesus como modelo e guia e os seus exemplos a nossa meta a seguir, nós nunca nos desvirtuaremos. Lembrando que os encarnados nós podemos admirar, não tem problema nenhum. Você admira o que um ou outro palestrante fala, reflete sobre isso, pesquisa na codificação se aquilo é verdadeiro ou não. Utiliza do seu bom senso, do seu discernimento, igual nós estamos fazendo aqui. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas você pode ouvir e pesquisar se for do seu interesse. Mas a gente tem que utilizar do nosso bom senso e ter sempre Jesus como meta a seguir. E esses espíritos vieram reencarnar na Terra para alavancar, impulsionar essa parte moral que anda tão desvalorizada na nossa sociedade. Os valores morais estão em decadência porque as individualidades estão se perdendo nas sensações materiais. Então, Filomeno fala aqui que o Dr. Silvio Santana começa a esclarecer alguns pontos daquela excursão, daquele novo empreendimento que ele iria participar agora aqui no Brasil. Então, ele esclareceu que o mistério a que eles se dedicariam durante 8 semanas, teria uma duração de 8 semanas. Então, eles participariam de atividades de selecionamento de casais para receber como filhos os visitantes do mais além, das Pleiades, que a gente já vem falando sobre isso desde o início do livro. Então, no próximo capítulo, no capítulo 15, nós vamos falar sobre esses casais. Então, essa seria uma dessas atividades, de modo que lhes fosse possível alcançar metas superiores que anelavam, iniciando o ciclo de renascimentos no mundo terrestre, até quando estivessem colocadas as balizes da era de regeneração. Então, nós percebemos aqui que enquanto não terminar esse ciclo, né? Enquanto a Terra não passar do mundo de provas e expiações para a regeneração, as individualidades de hierarquia moral, de alta hierarquia moral, continuarão reencarnando no nosso planeta para impulsionar a evolução moral, certo? E Divaldo Franco, nessa entrevista, que nós vamos deixar aqui embaixo o link para vocês acessarem se quiserem, ele nos diz que Francisco de Assis reencarnará também daqui a alguns anos, não vai demorar muito não. E nós que ainda estamos aqui reencarnados, no meio de toda essa convulsão, estamos tendo a oportunidade ainda de nos reformarmos moralmente. Então Santana fala para Filomeno, Ivon e o restante do grupo que eles iriam utilizar-se de pessoas que anelavam pela paternidade, mas tinham dificuldade de reprodução por vários fatores, ou seja, não conseguiam a gravidez da forma natural. Então, buscavam uma outra forma de fertilização, recorrendo aos métodos de concepção artificial, com posterior implantação dos ovos em pleno processo de reencarnação dos espíritos. Então, vejam, tudo que acontece no nosso planeta, tudo que é para o bem, tudo é divino. Tudo é divino, nosso corpo é divino, nós somos individualidades que temos o DNA divino porque somos filhos de Deus, Ele é nosso Pai Criador, e tudo que nos está no nosso entorno é divino também, é empréstimo. Então tudo vem de Deus, então Deus permite que isso aconteça com algum objetivo maior. E esse processo de reencarnação seriam os espíritos que viriam trabalhar para o bem da Terra, para a renovação do nosso planeta.
E Filomeno ainda nos diz que aquela equipe deles, coordenada por Santana, deveriam dar assistência moral e espiritual aos futuros genitores. Olha a perfeição de todo o trabalho espiritual que nós muitas vezes não valorizamos ou nem buscamos compreender. Nada é o acaso. Então, os pais estavam também recebendo, se harmonizando com aquelas individualidades que reencarnariam. Mesmo sendo um método artificial, existe a harmonização, certo? Existe a harmonização para que tudo ocorra conforme o planejado. Então, aqueles pais receberiam auxílio também espiritual, moral, daquele grupo de espíritos onde Ivão e Filomeno estavam servindo, para que não se permitissem influenciações negativas nem vinculações com entidades perversas que pululam na face do planeta. São as vibrações perniciosas que ainda nós emitimos e que muitas vezes abrem as portas para que essas entidades ainda inferiores nos perturbem, mas através do nosso livre-arbítrio, do nosso pensamento que isso acontece. Então eles falam que essas entidades são ociosas algumas, vingadoras outras, invejosas as outras, mas a grande parte são perturbadoras por prazer e expressão surpreendente, ou seja, são individualidades que ainda nem entendem por que estão ali. Então vamos observar aqui essa imagem que mostra essa fecundação artificial, como ela é feita, e depois que o óvulo é fecundado, ele é inserido no útero da mãe para que aquele embrião humano se torne um feto e comece a se desenvolver durante as semanas. Aí vocês me perguntam, mas Fernanda, o perispírito não se liga ao óvulo quando ele está fertilizado? Sim, ele se liga ao óvulo quando está fertilizado. Por isso, vejam só, por isso que esses médicos geneticistas que trabalharam aqui na Terra com isso, continuaram trabalhando no plano espiritual, na Colônia Redenção. Nós temos o Dr. Artêmio, o Dr. Santana, estão liderando essas excursões para que tudo ocorra perfeitamente, principalmente porque são entidades que vêm de outra esfera, de outra dimensão, de outros planetas muito mais evoluídos. Então, o perispírito deles precisa ser adensado para que eles tenham um bom processo de reencarnação. E é importante também o papel do casal nessa gravidez, para que tudo ocorra bem. Por isso, da intercessão desses espíritos acompanhando os tantos casais que receberam esses espíritos como filhos que hoje são adolescentes. Se nós levarmos em consideração que isso aconteceu por volta de 2005, nós já temos adolescentes vindos de Alcione. Olha que perfeição, gente, que beleza! Como os espíritos nos trazem essas informações para nós refletirmos e valorizarmos, né, tudo que Deus nos proporciona e como nós podemos também ser instrumentos nesse momento de renovação moral do planeta, através do uso dos nossos talentos, através das nossas preces, do nosso trabalho no bem. Tudo isso soma para que a espiritualidade superior consiga ajudar Jesus e Ismael aqui no nosso Brasil, porque nós estamos falando do Brasil,
Algumas dessas encarnações aconteceram aqui, muitas aconteceram aqui, porque o nosso país é a pátria do Evangelho, sim, e nós temos já esse arcabouço doutrinário para fazer essa transformação íntima em cada um de nós, em cada um dos nossos familiares, tornar a nossa casa um ponto de luz através do culto do Evangelho no lar, do estudo doutrinário, do trabalho no bem. Então, tudo depende da nossa boa vontade e perseverança no bem, sempre. Então, Filomeno fala aqui que imaginava, desde aquele momento, o significado grandioso do intercâmbio espiritual entre as duas esferas da vida, compreendendo o poder do amor na construção da sociedade, porque essas individualidades que vieram de Alcione, que faz parte da Pleiade, dessa constelação de Pleiades, eles já sabem amar, eles já trazem isso consigo. Então, eles vêm trazer esse amor para a nossa sociedade que anda tão doente de fraternidade, de amor, de caridade, que é sempre a mesma, quer se encontre no corpo físico ou fora das amarras materiais. Então, vejam que oportunidade a espiritualidade está tendo em transformar, né? E nós também estamos tendo essa oportunidade de fazer parte dessa corrente do bem, de amor e caridade. E Filomeno fala que depois daquela conversa, eles tomaram os veículos, que lá eles também possuem veículos para se locomover até a Terra, que se destinavam aos núcleos anteriormente preparados para recebermos. Então já tinha vindo um outro grupo que deixou tudo pronto para que aquelas tantas equipes viessem até a Terra para se programarem, se organizarem para aquela empreitada. Preparados para receber-nos e que nos serviriam de sede para a ação, para o repouso, para o planejamento, para avaliação e estudos. Então, eles também precisam de repouso, principalmente se vêm para uma região densa como a nossa. Eles precisam de um momento de avaliação, de estudo, eles conversam. É certo que outras caravanas já haviam visitado a Terra com o mesmo objetivo, ou seja, desde os anos 70, 80, espíritos de um nível melhor, moralmente falando, numa hierarquia moral superior, já estavam reencarnando no planeta Terra para alavancar. Mas agora a necessidade é muito maior. Então, Filomeno fala, é certo que outras caravanas já haviam visitado a Terra com o mesmo objetivo, desde os anos 1970, 80, tomando as providências compatíveis para as reencarnações valiosas. Então, tudo isso faz parte de um planejamento divino. Agora, no entanto, soava um momento de intensificar o intercâmbio entre os terrícolas, nós, e os visitantes de Alcione, que já se movimentavam em torno da psicosfera do planeta, aguardando o momento adequado. Então, nós estamos vendo aqui os planetas que fazem parte da constelação das Pleiades, e Alcione faz parte dessa constelação. Vejam que interessante essa imagem. Nós temos aqui do lado direito uma imagem que faz parte de um livro. Eu posso, salvo engano, são colônias espirituais. Depois eu posso, se vocês quiserem confirmar. São as 7 esferas espirituais. E na 8ª esfera, que são uma esfera superior, nós temos as outras constelações, aonde estão a constelação de Órion, de Aldebaran e as Pleiades. Vejam nas fotinhos aí que nós temos do lado esquerdo, para vocês verem as Pleiades e as outras constelações, e na foto de baixo, os planetas
que fazem parte das Pleiades. Quando Jesus falava muitas moradas na casa de meu Pai, não eram só as colônias espirituais que ele se referia. Ele se referia também aos outros planetas que fazem parte de outras constelações e que nós nem imaginamos. Mas os espíritos trazem essa boa nova para nós, criarmos um pouco mais de sentimento de humildade em nós, né? Nós não nos acharmos maiores do que somos, porque nós ainda somos muito pequenos em relação a essa imensidão do universo. E nós ainda temos muito a aprender. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Porque nós já sabemos que todos os espíritos têm um perispírito. É a roupagem do espírito. E à medida que esse espírito evolui, o seu invólucro semimaterial vai se tornando menos denso. Então, os espíritos nos dizem que vem do fluido universal de cada globo. Então, quando o espírito se prepara para reencarnar em determinado planeta, ele vai receber no seu corpo perispiritual fluidos daquele planeta também. Então, vamos pensar o seguinte: esses irmãos que estão vindo de um planeta muito mais evoluído do que o nosso, tiveram que adensar o seu corpo perispiritual para reencarnar no nosso planeta, porque o perispírito deles já era mais efêmero, já era mais fluídico, menos denso. Então, os espíritos nos dizem aqui que do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Em cada planeta, as composições fluídicas são diferentes. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. E ele continua perguntando: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? É necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos, até para a composição do corpo físico. Então, se eles vêm de um local, de um planeta mais evoluído, é necessário o adensamento do perispírito para que eles se adequem ao nosso planeta. Agora, se vier de um planeta primitivo, não tem necessidade. Eles vão receber os fluidos sem precisar desse adensamento. Nós podemos nos lembrar de Jesus também. Imaginem Jesus, que veio de uma esfera hierárquica que a gente nem imagina, ele precisou se preparar bastante tempo antes de reencarnar no nosso planeta. Da mesma forma, para que esses espíritos de Alcione viessem, que já estão reencarnando desde os anos 70 do século passado aqui no nosso planeta, e agora a necessidade é tão grande de reencarnação em massa, que é o que está acontecendo, que equipes do plano espiritual estão auxiliando nesse processo de fertilização artificial. O trabalho dos espíritos é muito bonito, junto com o trabalho dos médicos reencarnados, e a gente observa que tudo é divino. E é interessante, no livro Filosofia Espírita, volume 2, Miramês comenta sobre o perispírito. Então, Miramês fala assim, olha que interessante: o hálito divino sai de Deus na sua unidade perfeita. Contudo, ao situar-se no universo como fluido cósmico, toma características diferentes em mutações diversas, de acordo com o ambiente que vai prestar serviço pela vontade do Senhor. Em cada mundo, o magnetismo que envolve os espíritos é diferente um do outro, considerando a evolução dos povos que o habitam.
os fluidos são correspondentes à escala evolutiva desta mesma humanidade. Então aqui o negócio ainda está um pouco denso, né? Então esses espíritos com uma hierarquia moral bastante superior à nossa, eles vão sofrer um choque psíquico, que é o que o Dr. Artemio fala para eles no seu discurso de recepção. Nós veremos mais à frente. Ele se muda um pouco até de paz para paz na própria Terra. Verdadeiramente podemos afirmar que se muda o campo fluídico de pessoa para pessoa. E é sobre essas mudanças que queremos conversar no que tange o envoltório do espírito. O perispírito é o condutor dos centros de força, capaz de obedecer fielmente à engrenagem da alma que ainda está escondida nos segredos da vida e que faz uma ligação perfeita com as glândulas endócrinas do corpo físico e dessa harmonia que teremos e desfrutaremos dos princípios da felicidade. Então percebam o seguinte, quem manda nesse espetáculo todo é o espírito, porque o pensamento e a vontade é sempre do espírito. Então vocês imaginem um espírito superior, né? Ele reencarna no planeta Terra, no meio de toda essa confusão que a gente está vivendo aqui. E mesmo tendo um arcabouço moral muito grande, ele tem que ter uma vontade, né? Porque até esses espíritos mais evoluídos, eles vêm com um esquecimento temporário. Imaginem a perseverança e quanta moral eles já devem ter desenvolvido, as suas virtudes gravadas, as virtudes ficam gravadas no perispírito. Então eles vão desenvolver e exemplificar essas virtudes para nós. É por isso que eles estão vindo, para exemplificar esse amor, para nós aprendermos com o amor que eles já desenvolveram. E Miramês continua. Qualquer espírito de natureza superior que tiver de reencarnar neste mundo, haverá de trocar as suas vestes de luz por outras mais densas, evitando assim o impacto mais forte da luz com as trevas, sem a necessidade de sofrimentos que podem ser evitados. Certamente que uma alma evoluída, ao trocar suas vestes de luz por outra mais grosseira, renuncia. Olha a renúncia, gente. A renúncia é igual à resignação, porque passa a sofrer uma agressão do próprio ambiente que aceitou como moradia, aceitou por amor. Primeiro porque foi Jesus que pediu, porque Jesus nos ama. E como eles amam Jesus, eles nos amam também. Nós precisamos, nosso trabalho aqui é aprender a desenvolver esse amor, porque eles já nos enxergam como família universal. Nós é que ainda não conseguimos, não desenvolvemos essa capacidade, essa aptidão. No entanto, a sua capacidade de amor ultrapassa todas as investidas do que chamamos de trevas. Então, vejam só como tudo isso é bonito. E Filomeno fala, tomei conhecimento de que um grande número deles encontrava-se em colônias próximas à Terra, assimilando o psiquismo do orbe, assim como dos seus habitantes, visitando sociedades espíritas que mantêm ligação com esferas superiores, onde alguns se comunicam, explicando a razão de ali se encontrarem. Então vejam, eles saíram lá daquelas esferas superiores e agora estão na esfera 4, esfera 3, se adaptando nas colônias espirituais, né? Se preparando em nosso lar, na colônia Redenção e tantas outras colônias que circundam o nosso planeta para virem nos auxiliar. O trabalho de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito, o trabalho de Deus.
E a doutrina espírita, ela nos esclarece, nos revela tudo isso. Aí a gente fica pensando, o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Qual é o motivo de todo esse conhecimento? É você entender que é imortal. Nós somos imortais porque nós somos espíritos. Estamos transitoriamente desse corpo físico. Daqui a pouco a gente volta para a erraticidade. E a questão é, aonde eu quero despertar? Será que eu estou desenvolvendo todos os talentos da melhor forma possível aqui? Será que eu já me dei conta disso? Será que eu estou seguindo Jesus ou eu acredito que estou seguindo? Eu acho que estou seguindo. Essa é a questão. E Manuel Filomeno de Miranda, junto com os outros componentes da equipe, eles estavam numa ebulição emocional. Tanta informação, tanta oportunidade, né? É o futuro da sociedade, é o futuro do planeta. E ele fala, né, do vínculo que ele tem com o Ivan Costa, que eles são mais amigos. E ele fala também que a primeira atividade estava programada para a noite seguinte, onde eles estariam reunidos numa praia do litoral brasileiro, com mais de 10.000 individualidades que reencarnariam. Essas entidades vieram de Alcione. Ele até usa o termo 10.000 alienígenas. Né? A gente fala alienígena, que é a individualidade do outro planeta. Nós devemos ser alienígenas também, se esse termo é utilizado para outras entidades que nos observam aqui. Então, o doutor Artêmio falaria para esses 10.000 reencarnantes a respeito dos compromissos de autoiluminação e desenvolvimento espiritual na Terra. E Manuel Filomeno de Miranda fala que como eles teriam um tempo livre, eles visitariam familiares, né? Teriam a oportunidade de visitar os centros espíritas que eles frequentavam, pessoas queridas, familiares que estavam reencarnados ainda, quem trabalhava com ele nas tarefas de desobsessão. Eles visitariam os hospitais psiquiátricos e observariam como o espiritismo estava sendo empregado. Como é que a doutrina espírita estava sendo utilizada no atendimento dos pacientes. E ele fala uma coisa muito importante aqui, abre aspas. Quando abraçamos o trabalho, o tempo urge e nunca parece suficiente para o atendimento de tudo quanto nos cabe. Fruímos o prazer do convívio com os outros amigos espirituais encarregados desses mistérios, renovando-nos interiormente e alegrando-nos sobremaneira pelas suas realizações abençoadas, até o momento quando nos demos conta do dever maior. Então ele fala aqui como o trabalho ocupa de uma forma útil o tempo de cada um deles. E quantas vezes nós jogamos o nosso tempo fora com futilidades? E aí ele fala que o grupo rumou feliz para o litoral, né? Para se encontrar com o Dr. Artêmio e as outras entidades que ficariam encarregadas dos grupos socorristas, porque eram vários grupos de socorristas. Ele fala da natureza, que era uma noite bonita, do teatro natural, conforme Jesus muitas vezes utilizara na margem do Tiberíades, ou quando ele fez as bem-aventuranças. Então ele diz que sobre uma pedra vulcânica estavam o Dr. Artêmio e diversos chefes das equipes e alguns auxiliares. Ele fez uma oração
ungida de amor e muita fé, e ele começou a explicar. São chegados os grandes e nobres dias do Senhor da vinha. Os dias de transformação. A gente acha que a transição planetária é assim no estalar de dedos. Não, porque a renovação íntima ela demanda esforço de cada um. Jesus, ele mostra o caminho, mas ele não vai fazer o trabalho por nós. Ele pode aliviar as nossas dores em alguns momentos quando nós pedimos socorro pela prece. Mas os desafios não sumirão da nossa vida, porque nós temos um planejamento reencarnatório que devemos ou deveríamos, nos esforçar para cumpri-lo. Então os problemas não vão sumir, gente. Não existe milagre. Não existe milagre. Jesus, ele nos auxilia. Como os trabalhadores espirituais vão auxiliar aqui os reencarnantes. E é o que o Dr. Artêmio vai falar para eles. Que ele já tem esse arcabouço moral para saber lidar com toda a dor, com toda a incompreensão que nós estamos vivendo aqui. Mas eles é que vão precisar trabalhar os seus talentos, como nós precisamos trabalhar os nossos. E ele fala, viestes de outra dimensão para contribuir com a liberdade de consciências terrestres. Liberdade de consciências terrestres. Jesus já falava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita gente não quer conhecer a verdade, quer viver na ilusão, na inércia. Daí o sofrimento. Daí a crise da fé. E aceitastes a incumbência de cooperar na construção da era de paz e de amor. Ou seja, essas 10.000 individualidades que vieram de Alcione, eles vieram por livre-arbítrio. Eles aceitaram porque eles nos amam. Eles nos amam. Estais acostumados com a harmonia no mundo em que habitais. A gente quer ir para um mundo desse, né? Mas a gente precisa trabalhar as imperfeições, transformando as imperfeições em virtudes, para receber o passaporte, para ir para um mundo desse. Onde não existem mais sofrimentos, nem o desespero, nem o crime, nem a hediondez. E aí o Dr. Artêmio enumera os desafios daqueles desencarnantes. Vamos ver. Ireis enfrentar dificuldade no trato com a violência e a revolta. Remanescentes do primarismo que ainda vive em incontáveis criaturas no nosso planeta. Sereis convidados a demonstrar fraternidade quando irromperem conflitos e dissidências. Nós já somos convidados a isso. Pensem bem, nós somos convidados. Enfrentareis a mal disfarçada animosidade entre aqueles com os quais convivereis. Devereis suportar o aflitivo peso da insatisfação constante daqueles que farão parte de vosso clã e de vossos programas de atividades. Lutareis com os instrumentos da amizade contra o ódio, costumais e ferrenho. Tereis que entender os agressores que nunca procuram compreender o outro e sempre se acreditam com a razão. Vejam como isso é atual. No embate, o que você faz? Você parte para a briga? Discute? Não, você tem o seu ponto de vista e o outro tem o ponto de vista dele. Não adianta discutir, existem brigas que é melhor você se retirar, mas você não precisa mudar o seu ponto de vista, os seus valores. Sofrereis a calúnia e a perfídia, a competição doentia e a ingratidão daqueles em quem depositares confiança e generosidade. Vejam, isso ele está falando para os reencarnantes, mas não é muita coisa aqui. Nós passamos por isso.
ou já passamos em algum momento da nossa vida? E qual foi a nossa resposta diante desses desafios? Distorcerão vossas palavras e vos ameaçarão com as mais covardes maneiras de comportamento. Experimentareis o opróbrio e a humilhação. No entanto, Jesus estará convosco em todos os momentos. Jesus sempre está conosco. Jesus sempre está conosco. Lembrem-se disso. Jesus sempre está conosco. Nós é que muitas vezes nos afastamos dele, porque abrimos brecha para o desânimo, para a raiva, para a revolta. Tudo isso que nós acabamos de ver, todos nós, em algum momento da nossa trajetória, já passamos por uma pessoa que nos traiu, que falou mal da gente. A questão é, será que nós fizemos o mesmo? Será que nós fizemos o mesmo? Então vamos nos agarrar aos valores que Jesus deixou para nós, porque Jesus sempre está conosco. Em todas as situações, recordai-vos que sois hóspedes do planeta em transição. Nós também somos hóspedes, convidados a torná-lo um paraíso após as tormentas contínuas que o sacudirão. Gente, isso ele mandou para nós em 2004. Isso está acontecendo desde 2004. Então, a sacudida está vindo há bastante tempo. Não tem só 2 anos, não. Triunfareis se permanecerdes fiéis ao amor e à fraternidade, abertos à compaixão e à misericórdia. Visitai os lares onde ireis habitar, treinando a paciência e a coragem ao lado das futuras famílias, não habituadas aos padrões de bondade e de justiça, de compreensão e de equidade. Deixai-vos enternecer pelos irmãos da agonia que ainda exameiam em nosso amado planeta, confortando-os desde logo, inspirando-lhes alegria de viver e gratidão a Deus pela oportunidade de crescimento moral e espiritual. Sereis o sal da terra. Nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Temos o DNA divino, mantendo-lhe o sabor a fim de tornar melhores os dias em que vivereis no corpo somático. Então, aqui nós vemos que Dr. Artêmio está dando uma injeção de estímulo nesses reencarnantes que reencarnaram aqui e ainda estão reencarnando nesse planeta tão denso. E serve para nós também, que estamos passando por esse momento difícil de convulsão social dos 4 cantos do planeta. Mas como nós estamos aqui no Brasil, nós sentimos a dor de um país tão bonito, de uma população que sempre foi tão alegre. Nesse momento é combativa, polarizada, porque perdeu os seus valores, perdeu a fé. Então, nós que temos fé, nós que seguimos Jesus, nós precisamos dar o nosso testemunho nas pequenas ações de gentileza, de fraternidade, sempre sorrindo e acreditando que tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro, porque a nossa estada aqui também é transitória. E Dr. Artêmio continua: experimentareis a constrição da indumentária carnal, porque o corpo não deixa de ser uma prisão, tentando aprisionar-vos nas roupagens fortes da matéria. No entanto, nas horas de repouso físico, volvereis à nossa esfera de ação, onde sereis reconfortados e encorajados ao prosseguimento missionário. Então, no momento da emancipação da alma do sono, todos nós, se estivermos vibrando na mesma sintonia dos bons espíritos, nós também receberemos esse conforto moral. E ele continua: embaixadores do bem, permanecei na batalha em prol da paz, amando sempre, sem vos amardes de qualquer
sem vos armardes de qualquer instrumento emocional de beligerância ou de animosidade. Sede bem-vindos à Terra. Que Deus vos abençoe o ministério programado por Jesus. E depois que terminou a apresentação do programa para todos, os futuros reencarnantes e os espíritos que iriam trabalhar junto com esses reencarnantes, eles se misturaram com os convidados das outras equipes para se conhecer e se despediram de Dr. Artêmio, porque o Dr. Artêmio ficaria na colônia espiritual e os trabalhadores coordenando tudo e os grupos serviriam cada qual no seu local de atuação. E para encerrar, Filomeno observa o seguinte: olha que interessante, gente, nos lembrando sempre de Jesus, né? Vigiai e orai para não cair em tentação, e como é importante nós cultivarmos a prece no nosso dia a dia, nós temos o hábito do culto do Evangelho no lar. Ele fala: pude observar o número de espíritos encarnados em desdobramento que se movimentavam em nosso mundo de vibrações sem a menor noção da ocorrência, sem conseguir qualquer contato lúcido, dominados pelos interesses que os pificavam, mantendo as mesmas paixões e sentimentos de quando se encontravam despertos no corpo físico. Ou seja, se a gente não tem o hábito de orar antes de dormir, ou está fixado em sensações materiais, através dos vícios de várias espécies, quando nós dormimos, nosso espírito se desdobra e a gente vai continuar naquele ciclo vicioso. E isso corre por conta também do nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade. Por isso a importância de você manter bons pensamentos, orar antes de dormir e pedir a Jesus que seja sempre um bom servidor. Mas ele diz também que, vez por outra, podíamos ver as luzes de verdadeiras cortes que visitavam a Terra, chegando ou retornando como claridades divinas, abençoando a imensa noite que invadia o planeta naquela área. Então, meus amigos, vigiemos e oremos as nossas ações, façamos a nossa parte, sempre no bem. Vamos aproveitar essa oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo, porque ela também é transitória. Daqui a pouco a gente está voltando para o plano espiritual. A questão é, aonde nós vamos nos despertar? Então, eu só tenho a agradecer. Na semana que vem, ou se der ainda essa semana, não vou prometer, nós teremos o capítulo 15. Sigamos juntos nessa nossa trilha iluminada do conhecimento, porque o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paz e luz. Um forte abraço para cada um de vocês. Tchau.